O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista histórica ao jornal estadunidense Washington Post. E no jornal ele disse que não vai recuar nem 1 milímetro. Do que será que ele está falando, hein? Vamos saber mais sobre esse caso com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Falando para jornal gringo que não vai recuar nem 1 milímetro. Deixando o chat do Meteoro absolutamente caótico. Marina, cadê você para comentar aí sobre os milímetros que Alexandre não recuará? Não era nisso que eu tava... Quando eu falei, eu percebi que eu cometi um deslize. Não foi por querer. Eu estava falando da Magnitsky, eu estava falando sim. Pelo amor de Deus, vamos lá. A gente tá que tá, né, gente? Desculpa. Vamos lá trazer essa entrevista, a entrevista da semana. Eu queria ter feito esse corte ontem, mas a gente vai fazer hoje, não tem problema não. Em entrevista ao Washington Post, Moraes diz que não vai recuar nem 1 milímetro. O ministro deu uma entrevista ao jornal americano sobre as sanções impostas a ele e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu vou ler aqui o começo da notícia, depois a gente vai trazer também o Em Pauta da Globo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu uma entrevista ao jornal americano Washington Post, divulgada nesta segunda, dia 18, e defendeu que não pretende recuar de suas decisões sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, o ministro afirmou que não existe a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro sequer, apesar das sanções impostas contra ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido, disse ele à publicação. Moraes foi sancionado pela Casa Branca com a lei Magnitsky, chamada de pena de morte financeira e é usada para punir estrangeiros. Vamos ver se essa notícia aqui de 1 minutinho, eu vou trazer mais um trecho e aí vamos opinar a respeito. Vamos lá. Som. Está o jornal americano Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes disse não se intimidar com as medidas do governo Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, de revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela lei Magnitsky. Vamos ver aqui, o título da reportagem está aí no telão, o juiz que se recusa a se inclinar, a se dobrar à vontade de Trump. Nós faremos o que é certo. A reportagem já está traduzida no jornal O Globo. Está lá, o Alexandre diz que ele está preservando a democracia brasileira e que enquanto a Casa Branca diz que ele está destruindo. Mas ele deixou bem claro para o Washington Post que não existe a possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Diz que agiu sempre com base nas leis brasileiras e nas investigações. Diz que tudo que está sendo questionado pela oposição, ou mesmo pelos Estados Unidos, é resultado da escuta de 179 diferentes testemunhas, que ele já tomou mais de 700 decisões, que foram todas corroboradas pelos seus colegas no Ministério, e diz que é um processo absolutamente legal. Então, não há por que o governo americano contestar todas as suas ações. A matéria é longa, faz um retrospecto de tudo que aconteceu aqui no Brasil, desde que Alexandre de Moraes assumiu a investigação por uma decisão de ofício do então presidente do STF, Dias Toffoli, para investigar os ataques constantes que o Supremo Tribunal Federal e seus ministros recebiam nas redes sociais. Essa matéria que a Globo veiculou, trazendo também o original do Washington Post, e aí tem uma questão aqui que é colocada que também ganhou algumas manchetes, Ana. Julgamento no STF, é outro trecho dessa mesma matéria. Na última semana, a primeira turma do Supremo marcou o julgamento do núcleo crucial da trama golpista, do qual participa Bolsonaro. O caso será julgado entre 2 e 12 de setembro, bem nas minhas férias, né, Alexandre? Isso você podia mudar um pouquinho a data, mas tudo bem. Conforme a agenda divulgada. O Xandão trabalhou nas últimas férias dele também, tá? Vamos dar esse desconto, tranquilo. Tá, estarei de plantão aqui com vocês, tá, gente? Conforme a agenda divulgada pela corte. Na entrevista, Moraes citou o julgamento e foi chamado pelo jornal americano de xerife da democracia. O Washington Post também afirmou que os decretos expansivos do ministro reverberam no mundo inteiro
em menção às sanções impostas nas redes sociais, como o X de Elon Musk. Entendo que para a cultura americana seja difícil compreender a fragilidade da democracia porque nunca houve golpe lá, disse Moraes ao jornal. Mas o Brasil teve anos de ditadura sob o presidente Getúlio Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inúmeras tentativas de golpe. Quando você é muito mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva, prosseguiu o ministro. Nessa mesma entrevista, Ana, ele faz elogios à Constituição americana. É uma coisa que acho que as pessoas esquecem um pouco da história do Alexandre de Moraes. Eu vou tirar minha tela aqui um minuto. Eu sei disso porque eu moro aqui em Serra Negra. Serra Negra é a cidade do Dalmo Dallari, que foi o orientador dele, era um cara de esquerda, que inclusive denunciava a ditadura. Ele tem uma formação, o Xandes, apesar de ter virado um conservador na vida adulta, de ser antiditadura. Então ele só está sendo coerente. O pessoal que fala assim, ele mudou muito. Não, ele está sendo coerente com a história dele. Quem é contraditório é o Temer, que é um constitucionalista e deu golpe, fez aquela sacanagem com a Dilma. Então, isso para mim chama-se contradição. O Alexandre é um conservador que agora está usando da formação dele para agir contra esse golpe em curso. E eu acho que deve deixar muita gente pé da vida, né, sobretudo o Trump, o Eduardo, tanto que você pode ver, as notícias está sempre sendo o Carluxo xingou alguém, o Eduardo gravou vídeo novo, porque eu tô contando toda essa história do Washington Post, do Alexandre de Moraes, porque o Steven Levitsky, daquele livro Como as Democracias Morrem, esteve no Brasil, participou de um Roda Viva essa semana, e ele tem falado reiteradas vezes, os Estados Unidos estão aprendendo como combater golpe de Estado com o Brasil nesse momento. É por isso que o Alexandre de Moraes vira notícia. É por isso, o Lula sempre teve prestígio na imprensa internacional, mas é por isso que o Lula volta a ser notícia na imprensa internacional. E eles não têm como lutar contra isso. É um negócio que fica assim, amiga, você tá dando golpinho, a gente tá vendo o que você tá fazendo. E o recado não é só para os bolsonaros. Os bolsonaros, eles são quase que um coadjuvante dessa história. A questão é, o que vai acontecer com os Estados Unidos com o Trump? Ele vai fechar de fato o regime? Ele vai atacar a Venezuela como tá ameaçando agora? A gente sabe que não dá para confiar no imperialismo, mas é isso. Qual a opção que eles vão fazer? Eles vão trair a própria tradição? Vamos lá. A democracia americana sempre foi uma democraciazinha, mas é uma democracia. Não teve uma ditadura com um único mandante lá dentro. Será que eles vão trair tudo isso e criar um rei? Eu acho que é por isso que a entrevista do Alexandre é tão emblemática. Pedro, sobre essa sua última pergunta aí, eu diria que, para traduzir mal uma expressão em inglês, este barquinho já deixou o porto. The cow is going to Brejo, né? Já foi tudo. Exatamente. Eles já criaram um rei. Inclusive, eles anistiaram os seus golpistas do 6 de janeiro deles, né? Sim. Então, isso já está acontecendo ali e, de novo, Brasil soberano em tudo, né? Dando exemplo, e ainda sendo didático, assim, olha, a gente está ensinando aqui para vocês o que é que faz, como que faz em caso de golpe. A gente já passou por isso, vocês estão passando agora, só faltou dizer isso. Não sei se você ia trazer mais alguma coisa, se eu posso... Não, era mais isso mesmo, queria te ouvir também. O que você acha dessa... Te preocupa esse negócio de xerife da democracia? Esse símbolo do Xandão. Do Xandão? Sim, mas desde o começo a gente já falava sobre isso, assim, né? Quando o Alexandre de Moraes começou a se destacar publicamente, né, na imprensa e tudo mais, como nessa figura que estava, porque ele estava à frente do TSE, né? Uhum. Né, como uma figura que estava disposta a enfrentar o bolsonarismo, não por uma posição ideológica, né, mas que estava disposto a fazer o que era preciso fazer legalmente, né? Já se falava sobre isso, assim, né? Mas aí a gente vai depender de um cara. É preocupante, mas eu não acho que a gente esteja dependendo de um cara. Hoje a gente tem
um STF, eu sei, a justiça brasileira, eu vivo falando isso, a justiça brasileira nos rincões aí, meus filhos, tem muito problema. Mas hoje a gente tem um STF que tem uma condição de defender a soberania nacional razoavelmente aí, né? Então a gente, eu não diria que o Alexandre de Moraes é um ponto fora da curva, né? Claro, ele assumiu essa posição até por uma questão, duas questões, eu acho. Uma questão randômica, que é a da distribuição dos processos, mas também porque, ao ser distribuídos esses processos, ele tomou as posições que eram as posições mais acertadas ali. E também, aí é o efeito bola de neve, porque ele começou a virar um alvo do bolsonarismo, e aliás, né, é isso que tá rolando ali, né, o bolsonarismo elegeu ele também como um inimigo, e isso meio que foi só piorando a situação, né? Os caras tinham um plano de matar o Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Nunca. E não era uma coisa assim, de novo, eu vou citar a música do Lulu Santos mais uma vez, não era só uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor intenção de acontecer. Os caras estavam na rua. Eles só não pegaram o Alexandre Erraram de o Moraes horário. porque ele saiu mais cedo, ele saiu mais cedo, erraram o horário e não conseguiram, mas havia um plano em ação para assassinar um ministro do STF. Eu li a petição com a investigação, petição não, documento da Polícia Federal com a investigação, 884 páginas. Não lembro as folhas, mas quando eles falam em assassinar o Alexandre de Moraes, a seleção de um arsenal de rifle de alta precisão, eles iam atirar na cabecinha e tinha um dos militares falando em arrancar a cabeça do Alexandre de Moraes. Então, assim... É disso que a gente tá falando, tá? Então, quando a gente fala, assim, né, que, Alexandre de Moraes tomou esse papel de protagonismo e tal, eu acho que chegou num ponto em que é inevitável que isso aconteça. Até porque, de novo, é isso, há um alvo na cabeça dele. Se ele não tomar essa posição, e aí sobre a fala dele no Washington Post também, da forma como as coisas estão colocadas para o Brasil, né, pelos Estados Unidos, eu não vejo outra alternativa de resposta para o Alexandre de Moraes e nem para o Brasil como nação soberana. Não tem como. A gente vai fazer o quê? Sabe, é até uma coisa estúpida da parte da família Bolsonaro e dos Estados Unidos, a forma como a coisa está colocada, porque o que o Brasil vai fazer? Não, vamos parar o processo aqui do Bolsonaro, porque nós não queremos irritar os Estados Unidos. Cara, isso seria uma derrota para a soberania nacional, é impensável. Então, quando eu vi essa chamada dizendo que ele disse que não vai recuar nem 1 milímetro, é o que ele tem que fazer. Não tem como dar outra resposta. Não tem como recuar. Se vocês querem reclamar de alguma coisa, reclamem da ação do bolsonarismo e dos Estados Unidos, que foi uma ação tão burramente construída que não dá ao seu adversário sequer a chance de recuar. Pensa bem nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Assim, além de tudo, é uma estratégia burra, porque você põe o teu opositor numa posição em que ele simplesmente não tem como recuar. Não tem. O Brasil só pode ir para frente. E aí, ainda sobre a fala do Xandão, eu queria trazer dois comentários aqui. O primeiro, sério, do DNZ, que lembrou aqui que, ainda de quebra, o Alexandre de Moraes atacou os antivax. Eu não perdi essa ironia no texto dele. Né, falou ali de ser atacado várias vezes, a democracia cria, né, anticorpos e tal e tudo mais. Que é uma coisa que os americanos não vão conseguir, muitos deles, entender. E aí o outro comentário é do Abel Overdrive aqui. Os gringos até agora têm o texto, porque ele falou que não vai recuar 1 milímetro e eles não... Ele tinha que ter falado, né, no Washington Post, sei lá, vou recuar 10 jardas, sei lá que merda que eles usam. Sistema métrico americano é uma porcaria. Eu quero só terminar com essa conclusão absolutamente aleatória, que não tem nada a ver com a reflexão que a gente fez agora, mas eu queria só manifestar isso. Os caras medem a coisa em Fahrenheit e jarda, não dá.
Não. Né? É isso. Eles não vão conseguir entender. E também, agora a parte séria, não vão conseguir entender o aspecto de soberania nacional, não vão conseguir entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, porque, enfim, polegadas. Exatamente. Não vou recuar uma polegada, seja lá o que for uma polegada, né? Enfim, é isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Mini propaganda super rápida. Nós temos um vídeo no Telescópio sobre como os gatos... eu ia dizer colonizaram, porque eu tô pensando nos Estados Unidos. Eu acabei de esquecer de botar @drops de jogos, mas os gatos não colonizaram. Eu ia te comentar. Os gatos domesticaram a si mesmos. Nós não domesticamos gato nenhum. Eles não são nossos. Colonizaram os homens. Colonizaram os homens. Fica aí a recomendação. E a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Vamos lá.